Fala aí, minha gente. Tudo certinho com vocês? Sejam bem-vindos novamente. Voltemos, hein? Depois do meu, entre aspas, controle de carga. Final de semana foi bravo, né? A gente vai ficando velho, qualquer gripe vira um vendaval, vira um furacão nas nossas vidas. E realmente foi difícil. Dor de garganta, febre, tosse, enfim. E eu vou pedir desculpas para vocês por dois motivos, tá? Primeiro, porque alguns conteúdos não foram gravados no final de semana, como, por exemplo, o pós-jogo de Freiburg e Bayern de Munique, a virada no sábado. Eu assisti o jogo, tava com a thumbnail pronta. Inclusive, estou usando a própria thumbnail nesse vídeo aqui, tá? Para reaproveitá-la. E a ideia do vídeo não é falar só sobre esse jogo, e sim fazer uma prévia para o jogo contra o Real Madrid. Mas, como a gente não falou, eu quero trazer alguns aspectos do jogo contra o Freiburg que tocam alguma parte daquilo que é o Bayern de Munique nessa temporada. Eu acho importante a gente conversar sobre isso. E a segundo pedido de desculpas é exatamente se eu tossir no meio do vídeo aqui, se eu tiver que parar um pouquinho, é porque eu tô assim. Então, não estava conseguindo gravar praticamente nada ontem e nem anteontem, e foi difícil. Mas cá estamos, né? Por umas quartas de final de Liga dos Campeões da Europa, no Camp Nou. Muita gente está me mandando mensagem por que eu não estou em Madrid para fazer o jogo do Bayern de Munique. Explicação rápida e simples. Esse jogo, o primeiro, vai ser na quarta-feira, né? O do Barcelona. Então tem a prévia da partida que é muito importante para a gente. Por exemplo, entrevistas exclusivas eu fiz agora com o João Cancelo e vou entrevistar o Griezmann daqui a pouquinho. Então tem que ter reportagem aqui, sacou? E a gente está bem representado lá, com o Fred Caldeira e com a Tati Mantovani. Semana que vem outra conversa, outra história, mas a gente vai ver mais para frente, tá bem? Então, vamos que vamos. Vamos dar um passinho atrás, falar do jogo de sábado. Assim, o Bayern de Munique, vamos ser muito honestos, conquistou o direito de relaxar um pouco, né? De se poupar. Conquistou, dentro da Bundesliga, o título, entre aspas, em fevereiro, depois da vitória contra o Borussia Dortmund. São 9 pontos de diferença. E pode baixar um pouco o ritmo, pode colocar na marcha lenta em alguns jogos, especialmente quando você tem prévias de partidas tão difíceis quanto será esses duelos com o Real Madrid, onde o nível de concentração, o nível físico, o nível de estamina tem que ser muito alto, né? Então, o Bayern de Munique, e a gente vinha falando sobre isso, o quanto era importante o Bayern de Munique ter uma gordura dentro do campeonato alemão para chegar nesse momento bem, tanto na Pokal quanto no campeonato alemão, mas obviamente mirando a Liga dos Campeões da Europa. E o Bayern fez isso contra o Freiburg. Vários jogadores reservas, né? Enfim, na zaga, o Kim, o Bischoff, na lateral esquerda, jogador improvisado lá na frente, o Rafael Guerreiro, o Leonard Kohl no lugar do Olise, enfim. Não era o time titular do Bayern de Munique, e até por isso quem viu o jogo sabe que o primeiro tempo foi horroroso, né? Pouquíssimas possibilidades de gol, e realmente uma marcha bem mais lenta do Bayern de Munique, que conquistou o direito de ter isso. No segundo tempo, vacilou, tomou 2 gols, mas eu quero destacar uma parada aqui. Primeiro, a gente criticou bastante depois do jogo contra o Arsenal a capacidade de banco do Bayern de Munique, e eu tenho a sensação de que alguns jogadores do banco de reservas têm dado um passinho adiante naquilo que é o seu, entre aspas, a sua utilidade dentro do time, e que eu acho que são peças que podem ser aproveitadas, por exemplo, mesmo em jogos grandes. Tá? O Leonard Kohl talvez seja o grande exemplo disso, mas agora o retorno do Musiala, que hoje, muito provavelmente contra o Real Madrid, será reserva, porque deve jogar com o Gnabry, Olise, Luiz Dias e Harry Kane. Voltando, você tem o Davis voltando, que muito provavelmente hoje será reserva também. Stanisic deve jogar na lateral esquerda e o Lyman na lateral direita. Você tem o Bischoff, que fez 2 belíssimos gols contra o Freiburg, que pode, de repente, ser utilizado mais na sua função, que é no meio-campo. Então, eu acho que isso é uma notícia positiva para o Bayern de Munique. Jogadores que, talvez antes, a gente não contasse como parte do plantel em jogos mais decisivos, hoje já tem algumas opções, algumas cartas mais na manga do Kompany. E uma outra parada é que, beleza, o Bayern de Munique entrou xoxo no jogo contra o Freiburg. O Bayern de Munique tomou os 2 gols. O primeiro no erro de saída de bola e o segundo em falha também. Toma os 2 gols, mas tem a capacidade e a vontade, a determinação, isso também é de se dar valor,
de conseguir reverter o resultado, cara. E foi buscar. E fez 3-2. A partir do minuto 80 foi um outro Bayern de Munique e conseguiu fazer o 3-2. Destaque individual para o Bischoff, que sinceramente eu gosto de ver muito mais jogando pelo meio, com essa capacidade que ele tem de chute, de remate de média e longa distância na entrada da área, que a gente já via antes de ser contratado pelo Bayern, do que na lateral esquerda. Eu entendo, né, por conta de um erro de plantel nas laterais, especialmente do Bayern de Munique, e por conta das circunstâncias. O Rafael Guerreiro já não é mais lateral, o Davis está voltando de lesão, enfim, se eu utilizá-lo por ali. Mas quando ele está na sua posição original, ele rende muito mais e mostrou a sua capacidade de decisão nesse jogo. E depois, o terceiro gol do Bayern de Munique me chama muita atenção o Davis. É um passe fantástico do Kimmich, que está fazendo uma temporada extraordinária. Se o Kimmich estivesse fazendo essa temporada por qualquer outra equipe do mundo, a gente estava falando muito mais. Qualquer outra equipe das consideradas hypadas do mundo, tá? Não me entendam errado. Mas o Kimmich dá um passe fantástico no Davis e o Davis cruza pro Cal fazer o gol com perfeição. E esse lance me chama a atenção pela união da equipe, especialmente a forma com que o Kompany vai comemorar com os caras, e mostra um poder de reação do Bayern, tá? E aí, a ideia do vídeo é fazer a prévia do jogo contra o Real Madrid, então vamos passar para isso. Eu tenho a sensação, por mais que tenha a mística do Real Madrid, Santiago Bernabéu, por mais que há 8 jogos o Bayern de Munique não consiga vencer o Real Madrid, por mais que como dizem na Espanha, o Real seja o puto amo dessa competição, eu tenho a sensação de que o Bayern de Munique, nesse momento, tem uma oportunidade de ouro para despachar o Real Madrid, para caçar alguns fantasmas do passado, e passado recente, em 2024, caiu na semifinal e poderia ter feito a final em Londres contra o Borussia Dortmund, repetindo 2013. Caçar alguns fantasmas e despachar o Real Madrid nos 2 jogos. O Bayern de Munique tem essa oportunidade. Pô, Quessadinha, você não está exagerando, não? Eu não sei se o Bayern vai esmagar o Real Madrid nessa eliminatória. Tá? Eu não tenho bola de cristal e a gente sabe do poder mental, inclusive no Santiago Bernabéu, que a equipe do Real Madrid tem. Mas quando a gente... Eu não tô falando isso de goela, não, cara. Quando a gente olha aquilo que é a temporada, o Bayern de Munique ataca melhor, muito melhor, se defende melhor, está no momento melhor, tem números melhores, tem individualidades em um momento muito melhor, tem um treinador que é bem melhor do que está do outro lado. Então tem tudo muito claro, e por isso que eu digo que é uma oportunidade, de que o Bayern pode sim vencer as 2 partidas. Inclusive, se em algum momento, sem o Courtois do outro lado, as coisas ficarem feias para o Real Madrid, o Bayern pode se aproveitar disso para espetar a faca e girar. Porque tem essa capacidade, essa fome, essa vontade. E se tiver a oportunidade no Santiago Bernabéu hoje de fazer isso, tem que fazer. Não pode se apequenar diante do estádio. É um grande teste para o Bayern do Kompany. A evolução do trabalho de 2024, do último encontro para cá, quando sai o Tuchel, quando o Kompany é contratado, ela vem num espiral positivo muito grande. É numa crescente, né? Imagina um gráfico. O Kompany conseguiu, de uma temporada para outra, e aí pegando o que foi a eliminação nas quartas de final da temporada passada, eu estava lá contra a Inter de Milão. O Kompany conseguiu organizar melhor as ideias da equipe, se proteger melhor defensivamente e tem peças melhores. Que é um exemplo, Jonathan tá no lugar de Kim Min-jae. Vocês lembram como é que foi o jogo em Milão? Quem errou nos gols da Internacional, no escanteio e tal? Vocês lembram disso? E vocês lembram de 2024? Quem erra também nas movimentações dos gols do Real Madrid na Allianz Arena? Então o Bayern está melhor organizado. E com jogadores que evoluíram mais. O Kimmich não está jogando improvisado na lateral direita, como faz na seleção alemã e como estava em 2024. Está jogando no meio campo onde ele rende mais.
O Laimer melhorou muito nessa temporada, apesar do tempo que ele ficou fora no início da temporada, estava jogando muita bola. O Pavilovic cresceu também, evoluiu com a idade, é um jogador talvez mais pronto para o que vem pela frente. O Bayern teve testes nessa temporada para ver o que faz bem e o que faz mal. O Arsenal talvez tenha sido o jogo que colocou um ponto de reflexão naquilo que é o trabalho. Será que se jogarem dessa forma vai ser difícil? Mas eu não acho que o Real Madrid consiga emular o que o Arsenal fez, apesar de achar que o Real Madrid vai se defender e no final das contas vai se defender e no final das contas vai tentar explorar a velocidade dos seus jogadores de frente, porque essa é a característica do Real Madrid, mas não acho que vai conseguir emular o que o Arsenal fez. E a gente tem outros testes que o Bayern foi tendo, né? O Chelsea, por exemplo, foi melhor. O Paris Saint-Germain, o Bayern jogou muito aquele primeiro tempo. Então eu acho que essa evolução faz com que a confiança dos jogadores do Bayern de Munique esteja muito grande para esse jogo agora. Você vê a fase do Olise, você vê a fase do Luiz Dias, você vê a fase do Harry Kane, do próprio Gnabry. Cara, tá todo mundo como se fosse no videogame com a setinha para cima. Então a lógica me diz, e a sensação que eu tenho, pode depois dar errado, isso aqui não valer de nada, né? Porque ninguém é evidente. Mas a lógica me diz é que o Bayern de Munique tem essa oportunidade de realmente despachar o Real Madrid. E tem que agarrar a oportunidade, né? Não é só estar bem. Se a gente for pegar os números da temporada, cara, é absurdo, assim. O Bayern de Munique tem uma média superior a 3,5 gols por jogo. Na Bundesliga vai bater o recorde lá de 71, 72, já tem 100 gols marcados na temporada. São 146 gols na temporada até aqui. O Olise tá com 28 assistências. 3 a menos do que a melhor temporada do melhor assistente do século, que é o Messi. Muito provavelmente vai bater esse recorde também. O Harry Kane, vice-artilheiro da Liga dos Campeões, vamos ver como é que ele tá fisicamente. Eu acho que vai pro jogo, tá? Espero que vá pro jogo. Chega descansado, não jogou com a Inglaterra, não jogou no final de semana contra o Freiburg. Enfim, o Luiz Dias, uma fase artilheira, tem mais de 20 gols na temporada. Kimmich bem. Laimer e Stanisic, né, que tem a capacidade também de defensivamente ajudar bastante os dois zagueiros nessa correria que o Real Madrid pode impor. E aí, olhando para o outro lado, que eu sei que vai ter torcedor do Real Madrid chegando aqui, cara, eu acho que o torcedor do Real Madrid hoje se apega mais às exibições individuais do Vini dentro de Liga dos Campeões, aos gols do Mbappé, e a aura do Santiago Bernabéu, a aura do Real Madrid na Champions, do que é o trabalho do Arbeloa. Porque o trabalho do Arbeloa, ele basicamente não dá uma cara ao Real Madrid. Depois do jogo contra o Mallorca, por exemplo, eu vi a coletiva de imprensa do Arbeloa, ele não conseguiu explicar por que o time jogou mal. Ele fala que a responsabilidade é dele, quando na verdade não é, os jogadores foram mal também. Mas ele é um cara, eu não consigo ver a cara do Real Madrid. E o grande X da questão é que talvez, por ele ser um treinador que tenha que acomodar egos e jogadores grandes neste Real Madrid especificamente, agora ele talvez vai ter que acomodar em um jogo em que ele não deveria acomodar. Eu tô muito curioso para ver a escalação do Real Madrid, porque se você coloca jogadores como Bellingham, sei lá, Mbappé, que tá voltando, o Vini, você talvez tire o Thiago do time, o Pitart, e aí perde poder de marcação. Será que o Valverde vai jogar de lateral ou vai jogar no meio? Se tirar o Valverde do meio é um erro grotesco, mas às vezes precisa encontrar espaço para tanto ego, né? Para tanto jogador grande, né? Coisa que o Xabi Alonso, por exemplo, foi tão criticado e não ter conseguido. Então eu acho assim, é um teste de fogo pro Arbeloa, porque no final das contas chega de uma derrota em La Liga, de uma sensação de que vai ser muito difícil reverter e tirar os 7 pontos do Barcelona,
e de que sobrou a Champions para salvar uma temporada. Passar 2 temporadas sem ganhar nada é complicado para uma equipe como o Real Madrid, muito complicado. Veremos, tá? Eu acho que é uma grande oportunidade para o Bayern. Agora, as oportunidades são assim, se você não conseguir agarrá-las, fica complicado. Mas hoje eu acho que o Bayern tem todas as armas e as possibilidades na mão para despachar o Real nas quartas de final. E tem que fazer isso, né? Tem que fazer isso, porque o trabalho do Kompany, no final das contas, também vai ser julgado até onde ele leva essa equipe do Bayern de Munique, que tem todas as capacidades de chegar numa final de Champions nessa temporada, por tudo aquilo que vem apresentando. Tamo junto, hein? Não tossi uma vez no vídeo, hein? Tô melhorando.